Jesus. Louvado seja Deus. Que bênção, irmãos. Todo momento de adoração hoje, desde de manhã, no culto, esse cântico que a Milena cantou, que Cristo seja exaltado também na pregação desta noite. Eu quero convidá-lo para abrir comigo sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo 7. Lembre-se bem que nós estamos pregando uma série de sermões sobre as parábolas de Jesus. As parábolas, amados irmãos, vêm nos revelar os princípios para aqueles que são cidadãos do reino do Senhor. Se nós queremos viver conforme o reino do Senhor, de acordo com o reino do Senhor, precisamos prestar atenção às parábolas. Eu quero pedir um pouquinho mais de retorno, por favor, tá certo? Eu viro aqui para mim, talvez funcione. Vamos lá. Obrigado, reverendo João, Deus abençoe. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 7. Quem encontrou pode dizer, eu achei. Que coisa boa, que povo que sabe ler a Bíblia. Vamos ficar em pé, irmãos, para a glória e honra do Senhor. Nós vamos ler esse precioso texto da palavra de Deus, a partir do versículo de número 31. Lucas 7, essa é a terceira parábola já na qual estamos pregando em nossa série, que vai durar um bom tempo, porque nós precisamos aprender a ser cidadão do reino de Deus aqui na terra. Então, que Deus nos livre de vivermos conforme o mundo que vivamos para agradar a Deus. Lucas 7, de 31 a 35, nós vamos fazer uma leitura em uníssono, todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. A que, pois, comparareis os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Pai, que bênção maravilhosa estar nesse lugar, nessa noite, ó Deus, ó Pai, no início da noite, adorando o nome do Senhor. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que toda justiça que há neste lugar, só há a justiça aqui de Cristo Jesus. E, ó Deus, é confiando somente na justiça dele que nós ousamos nos aproximar de Ti. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor acalma o nosso coração. Obrigado porque os diáconos conseguiram resolver essa questão do ar-condicionado. E agora que nada mais gere agitação no nosso coração durante o culto. Ó Deus, ó Pai, mas que a nossa alma descanse em Ti. E, ó Deus, ó Pai, esse Espírito que nos conduziu no louvor, a quem oferecemos a vida, ó Deus, ó Pai, e em quem professamos crer de maneira maravilhosa, seja Ele iluminando a nossa mente. Seja o Espírito, ó Deus, ungindo o nosso coração. Seja o Espírito enchendo-nos do poder e da presença do Senhor. Pai, livra-nos de ser igual ao mundo. Ó Pai, nós não somos melhores do que ninguém, a gente sabe disso. Mas livra-nos de viver uma vida que te ofende, que não leva o Senhor a sério, que não toma, Deus, ó Pai, com seriedade a Tua palavra, porque nós sabemos que todos no último dia iremos comparecer diante do tribunal do Senhor. Ó Deus, ó Pai, e aí, Tua palavra diz que seremos julgados conforme nossas obras. Deus, se alguém aqui hoje que ainda não se comprometeu com Jesus, que o Senhor perdoe essa vida, salve essa vida, transforme esse coração. Ó Deus, visita com salvação Tua casa nessa noite. Pai, eu sou pequenininho, eu sou pobre e necessitado, mas Senhor, cuida de mim, derrama Tua unção sobre nós. Exalta o Cordeiro aqui, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos irmãos e irmãs, há mais ou menos uma semana e meia atrás, nós fomos buscar a Isabelle na natação. Ela tem natação e no Mackenzie, e ela sai 7h10 toda terça e toda quinta à noite. E Cleusa entrou para buscá-la e eu fiquei no carro com a Daniele, cuidando da Dani, porque tem que ajudar a trocar de roupa, secar e tudo isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi um menino de menos de 7 anos de idade no colégio, passando com sua mãe,
e dizendo que a mãe tinha que carregar a mochila dele. A mãe não disse, não, você vai levar a sua mochila. E o menino começou a dizer para a mãe, você é uma burra, você é uma chata, você é uma burra, você é uma chata, você é uma burra, você é uma chata. Eu fiquei, irmãos, perplexo. E pensei nessa geração triste dos dias de hoje. E imaginei quando eu era menino, que se eu sequer pensasse em falar isso para os meus pais, para minha mãe, eu sofreria as consequências. Hoje minha mãe está visitando a igreja, está ali sentada do lado da minha esposa. Uma vez, por menos do que isso, eu levei um tapa na boca, irmãos, e foi a maior bênção que pôde acontecer na minha vida. Porque eu aprendi que eu não tinha que falar besteira para minha mãe. Mas essa geração de hoje, amados amigos e irmãos, é malcriada. Os pais não querem ser severos com seus filhos, demonstrando o amor que a Bíblia ensina, e acabam formando dentro de suas casas delinquentes, que não saberão receber um não na vida, que não saberão se defrontar com os problemas da existência, que não entenderão que a vida nem sempre é sucesso. É uma geração indisciplinada, é uma geração mal criada, é uma geração mal amada, porque quem ama disciplina, conforme o ensino das Escrituras. E aqui, amados irmãos, havia uma geração não de crianças, mas que estava em sérios problemas. É a geração dos fariseus, dos sacerdotes e dos escribas, que não acreditam no ministério de Jesus, que não acreditam no ministério de João Batista. Nosso texto, amados irmãos, no seu contexto próximo, começa quando João Batista já está preso, e depois mesmo de ter batizado o Senhor, e ter visto que Jesus Cristo era Deus, João é humano, e dúvidas subiram ao seu coração. Então ele mandou dois de seus discípulos perguntarem a Jesus, tu és aquele mesmo que has de vir, ou nós temos que esperar por outros? Então Jesus falou para os dois, venham aqui, e de repente Jesus colocou a mão sobre um cego, e o cego voltou a ver, o Senhor colocou a mão nos ouvidos do surdo, e o surdo voltou a ouvir, havia ali um paralítico, o Senhor disse, levanta, e o paralítico começou a andar, havia um endemoniado, o Senhor Jesus mandou sair, e o demônio saiu, e o Senhor fez muitos milagres naquele dia. Então, o Senhor disse àqueles discípulos, ide dizei a João, o que vocês viram e o que vocês ouviram, e bem-aventurado é aquele que não achar tropeço algum em mim. Talvez você pensasse que Jesus, naquele momento, ia repreender João Batista por causa da sua atitude, mas Jesus fez totalmente o contrário. Jesus disse assim, que saístes a ver? Um caniço agitado pelo vento, um bambu que vira para lá e para cá? Ou o que vocês viram num pregador? Um homem refinado, elitizado, que só se dirige às classes mais finas? Não! Vocês viram um profeta. E eu digo mais do que isso, mais do que um profeta. E Jesus começa a dizer que João é aquele profeta que veio preparar o caminho do Senhor Jesus. E Jesus diz o seguinte, que entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. João foi o mais piedoso de todos, mas ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que João. E aí Jesus diz o seguinte, os publicanos e os pecadores acreditaram na mensagem da justiça que João pregava, e se humilharam, e se arrependeram, e aceitaram ser batizados por João. Mas os escribas, os exegetas, os intérpretes da lei, os teólogos, os pregadores, os sacerdotes, rejeitaram a mensagem de João e rejeitaram a mensagem de Jesus. E aí então Jesus entra no nosso texto dizendo, a que pois eu compararei essa geração tão terrível? São semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns aos outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, nós entoamos lamentações e não chorastes. E Jesus diz que veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, diziam, tem demônio. Mas veio Jesus, queridos, comendo e bebendo, e eles diziam, olha aí um glutão, um bebedor de vinho, um dissoluto. E Jesus diz que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ao olhar, amados irmãos, para essa geração perdida, o Senhor nos revela aqui os pecados de quem se afasta do Senhor. Eu não sei como está a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor nessa noite, mas eu desafio você a escancarar bem as janelas da sua mente e do seu coração, porque talvez quando menino, você não chamou sua mãe de burra ou de chata, mas você hoje tem vivido
conforme o seu bel prazer. Tem desejado realizar a sua vontade, não tem feito caso do Senhor, não tem ouvido a sua palavra, não tem obedecido a sua vontade, e ainda que você não tenha chamado sua mãe de chata ou de burra, mas você está dizendo a Deus: Deus, aqui para o Senhor, eu faço na minha vida o que eu entendo. O Senhor não tem nada a ver comigo, eu rejeito o teu domínio, o teu controle, a tua soberania e a tua direção para a minha vida. E a geração que rejeita o Senhor assim vai sofrer consequências terríveis por causa do seu pecado. O texto nos apresenta os pecados de quem rejeita o Senhor. E eu espero que você não rejeite o Senhor, em nome de Jesus. Primeiro pecado de quem rejeita o Senhor é o orgulho. Primeiro pecado de quem rejeita o Senhor, amados amigos e irmãos, é o orgulho. Versículo 31 e 32. Eu vou ler o 31, a igreja o 32. Aqui, pois, comparareis os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes, vocês o 32. Jesus, amados amigos e irmãos, é o maior dos mestres da comunicação. E quando ele não usa a rainha das figuras de linguagem, que é a metáfora, ele se vale do uso da princesa, que é a símile. E ele então disse: aqui, pois, eu vou comparar essa geração. E ele diz então, amados irmãos, que essa geração é semelhante a meninos que estão na praça, brincando, e dizem uns para os outros: nós cantamos melodias para vocês e vocês não dançaram. Nós pranteamos e vocês não choraram. Ah, amados irmãos, Kistemaker, que é um comentarista que nós estamos usando nos grupos familiares, ele tenta explicar mais ou menos assim: é como se crianças tivessem se reunido na praça e tivessem combinado de brincar. Então, algumas iam simbolizar um casamento, um menino e uma menina, e alguns iam cantar as músicas e iam dançar. Mas os que ficaram de dançar na hora não quiseram dançar. E depois eles combinaram: não, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui um sepultamento. E de repente, então, um fingiu que era o cadáver, e alguém cantou as músicas fúnebres, e quem tinha que chorar não chorou. É mais ou menos essa cena. Agora, amados irmãos, os comentaristas trazem duas interpretações para isso. Primeiro, eles dizem o seguinte, que os meninos que clamam na praça são Jesus e João Batista. Certo? Por quê? Porque João veio com uma mensagem dura, dizendo: vocês são uma raça de víboras, arrependam-se, para que Deus não destrua vocês. É a mensagem do pranto para quem tinha que chorar. Mas Jesus veio trazendo a mensagem de alegria: o reino chegou, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Jesus cantou melodias de dança, de alegria e de salvação, e aquela geração, amados amigos e irmãos, não dançou de alegria na presença do Senhor, nem chorou por seus pecados diante da confrontação de João. Essa é uma possível interpretação. Uma outra possível interpretação, eu gosto muito dessa, confesso para você, que o Kistemaker, o autor que vocês vão usar nos grupos, ele diz o seguinte, que, de fato, aqueles que clamam na praça não são Jesus nem João, mas são os fariseus. Porque João vem com uma mensagem dura e eles falam: João, pare com isso, para que ficar batendo no povo? Vamos dançar, vamos cantar uma música de alegria. Mas João não quis se alegrar, porque a sua mensagem era pesada. Mas veio Jesus alegre, sentando com publicanos, comendo com eles, tomando vinho, e de repente então, eles dizem: que é isso? Esse aí diz que é o Messias, mas é um beberrão, um comelão, um dissoluto. E eles queriam que Jesus chorasse, mas Jesus veio alegre. São as duas possibilidades de interpretação. Eu quero dizer para você, amado irmão, que as duas revelam o pecado do orgulho. Sabe por quê? Porque se Jesus veio dizendo: eu trouxe salvação, alegria e redenção para vocês, alegrem-se. E eles resistiram. E eles são soberbos, que resistem ao Senhor. Se João veio dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês serão lançados no fogo do inferno, e eles não fizeram caso, eles são soberbos e não aceitaram a advertência do Senhor.
Mas, amados amigos e irmãos, se João veio confrontando o pecado e eles disseram, pare com essa severidade, João, seja mais feliz, seja mais alegre, eles são manipuladores que não estão aceitando a mensagem do Senhor. E se Jesus veio em festa, alegria e salvação, e eles dizem, você deveria ser mais contrito, isso é postura de filho de Deus, por acaso? Eles são soberbos e orgulhosos, tanto na interpretação como na outra, porque eles não aceitam a manifestação da pregação de um pregador enviado pelo Senhor e do próprio Senhor, que é a mensagem e a pregação. O texto nos revela, irmão, o primeiro pecado de quem resiste ao Senhor, que é a soberba. Ah, amado irmão, tem gente que vem à igreja e de repente então o pregador prega uma mensagem dura, forte, confrontacional, estilo João Batista. A pessoa diz, para que bater na gente desse jeito? Misericórdia, tem que ser um pouquinho mais dócil. Aí de repente no outro domingo vem um outro pregador mais brincalhão, que faz você dar risada, mas anuncia a Cristo e fala, esse é um palhaço, é um comediante, o que ele está fazendo na frente do púlpito? É mais ou menos isso que esse povo está fazendo. Nada está bom para eles. Nem uma mensagem de confrontação, nem uma mensagem de alegria. Isso significa que eles resistem ao Senhor. E eles são soberbos. Irmãos, essa mensagem é muito séria para o meu e para o seu coração, sabe por quê? Porque os escribas, os intérpretes da lei, os fariseus, os sacerdotes e os religiosos são frequentadores de igreja como eu e você. E o Senhor enviou o seu pregador, que foi João, que pregava com firmeza, e eles não gostaram de ser confrontados com a palavra. E o Senhor veio trazendo uma mensagem de cura, de paz e de alegria, e eles não aceitaram, porque eles queriam um Messias mais sisudo, mais judaizante e menos salvador do mundo. Amados irmãos, nós temos que tomar cuidado. Será que nós, amados irmãos, temos nos colocado sobre a palavra de Deus? Será que nós nos achamos mais inteligentes do que Deus? Irmãos, eu fico perplexo quando algumas pessoas dizem, não, dessa parte da Bíblia eu não gosto. Você não tem que gostar de nada. A Bíblia é a palavra de Deus para você. Eu já vi um absurdo de algumas pessoas dizer que Paulo é machista. E já disse, então, rasga a Bíblia no que Paulo diz. Paulo não é machista, é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus não tem que se amoldar aos seus gostos pessoais. É você que tem que se humilhar diante das Escrituras e moldar a sua vida a elas, sob pena de que no dia final você tenha que prestar contas sérias a Deus acerca da maneira como você tratou a palavra de Deus. Irmão, como você recebe a palavra de Deus? Isso é muito sério, irmãos. Deus tem dado pregação bíblica nessa igreja, vários pregadores fiéis. Como essa igreja tem recebido a palavra do Senhor? Irmãos, nós não podemos ser orgulhosos, que Deus nos dê um coração humilde em nome de Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18 o seguinte, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Nós temos visto nesse país gente que se ensoberbeceu, que achava que dominava todo mundo, beijando a lona. Porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Irmãos, isso é muito sério. Qual é a sua expectativa quando você vem à igreja? Você vem para ouvir um mero discurso humano? Você vem para ouvir um orador queimar no púlpito? Ou você vem aqui para ouvir a mensagem que Deus tem para o seu coração? O que você veio fazer aqui? O apóstolo Pedro diz o seguinte para nós, irmãos, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, a palavra é um espelho. Eu quero perguntar para você hoje, como você entrou aqui hoje? Você entrou aqui como um soberbo? Ou como alguém quebrantado na presença do Senhor? Irmãos, há pessoas que muitas vezes na igreja andam com a cabeça levantada assim e sobre os seus saltos como se fossem muito mais importantes que os seus irmãos. Como está a sua atitude diante de Deus? Você reconhece que é pecador? Você reconhece que o seu pecado ofende a Deus? Você reconhece que as melhores coisas que você faz jamais terão o aplauso dos céus? Porque o que você fizer de melhor ainda está manchado com pecado na sua vida. Humilhe-se sobre a mão de Deus. Irmãos, nós vivemos dias de crise no país, dias de luta na igreja.
A palavra diz em segundo livro das Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Querido amigo, irmão, se você entrou aqui hoje, a Bíblia diz que se você continuar ofendendo a Deus, se você continuar vivendo na prática do pecado, se você continuar fazendo o que se te dá na cabeça, se você não levar a palavra de Deus a sério, se você viver na esbórnia, se você fingir de crente, mas viver uma vida hipócrita lá fora, prepare-se, porque no dia final Deus vai tirar a sua mão e você vai ser lançado no inferno. Mas se você se arrepender hoje do seu pecado, se humilhar na presença do Senhor, e confessar que é pecador, e pedir a Jesus que perdoe os seus pecados, se você vir a Ele com o coração compungido e contrito, se você ouvir o seu clamor, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você invocar o nome do Senhor, perdoa meus pecados, Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ô meu querido irmão, se você tem soberba, nessa noite saia do salto, bote a cara no pó. Deus não vai te aceitar com o coração soberbo. Humilhe-se hoje na presença do Senhor. Que Deus faça de nós um povo humilde, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Você é humilde? Quem é humilde, diga amém. Irmãos, nós não somos naturalmente humildes. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Luciano gritou certinho, misericórdia. Falou certinho, nós temos que nos humilhar. Humilhe-se hoje. Reconheça diante do Senhor que você é pequenininho, você é pecador. Se você tem uma casa boa, dê glória ao Senhor, porque foi o Senhor quem te deu dom e talento para trabalhar e ganhar. Se você tem uma esposa linda, dê glória a Deus, porque foi Deus que te deu graça, certo? Para poder jogar a conversa no ouvido dela e ela cair na sua lábia. Louvado seja o nome de Jesus. Foi só por isso, foi graça de Deus. Se você, meu irmão, tem sido uma bênção na igreja, tem sido usado para ganhar muitos para Jesus, dê glória a Deus, porque tudo de bom que há na nossa vida é só por causa da graça do Senhor. Então se humilhe hoje na presença de Jesus. Amém. Que Deus nos livre do orgulho, irmãos, em nome de Jesus. Será que há algum outro pecado que nos afasta da presença do Senhor? O outro pecado, amado irmão, de quem rejeita o Senhor, além do orgulho, é a inveja. O outro pecado de quem rejeita o Senhor, irmãos, além do orgulho, é a inveja. Se você está anotando aí, primeiro ponto, uma palavra só, orgulho. Que palavra forte que Deus tem que quebrar na sua vida. Segunda palavra, inveja, certo? Um pecado de quem resiste, de quem rejeita o Senhor Jesus. Olhe para a sua Bíblia aí, no versículo de número 33. Versículo 33, eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Olha para você ver o que está acontecendo aqui. E no 34, que eu vou trabalhar mais depois, veio Jesus comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Irmãos, aqui você vê a difamação direta dos religiosos. Mas sabe o que essa difamação evidencia? A inveja religiosa daqueles homens. Irmãos, e não existe inveja pior do que inveja religiosa. Certo? Muitas vezes as mulheres têm invejas uma das outras, né? De repente, uma irmã, né, faz uma dieta, emagrece, entra ali no corredor com vestido, sem barriga. Mas ela também tem pai, tem mãe que ajuda, não sei o quê. Se ela tivesse o mesmo tanto de menino que eu tenho, ela não estaria magra desse jeito. É assim, há uma justificativa, um desejo de se defender, porque não está daquele jeito, certo? Mas, amados amigos e irmãos, a inveja espiritual é pior ainda. Porque a inveja é daquilo que não é responsabilidade humana, daquilo que é de Deus.
João começou a pregar no deserto, irmãos. Eu sempre falo isso para os seminaristas. Tem gente que só quer pregar na capital. Eu falo, meu irmão, se Deus te chamou para ir para o sertão, vá para o sertão. Sabe por quê? Porque João começou a pregar no deserto, e a Bíblia diz que ele foi tão usado, que a província de Jerusalém, a província de quem estava ao redor do Jordão, a província de toda a Judéia, veio no deserto escutar João. Quando Deus manda o avivamento do deserto, a capital vai para o deserto. Então, irmão, João obedeceu e Deus usou poderosamente, e centenas de milhares foram batizados e se reconciliaram com o Senhor antes da chegada de Jesus. Mas aqueles homens e irmãos que estão ali, eles ocupam os cargos, eles têm os salários, eles conhecem a lei, mas lhes falta unção. Eles têm os títulos, todos os mestrados e doutorados teológicos que existem, mas eles não ganham alma alguma, porque eles não têm um relacionamento vivo com o Senhor. Eles não estão aos pés da cruz, eles não põem a sua confiança em Deus e no seu Filho, eles colocam a sua confiança no seu status, na sua posição, naquilo que eles angariaram pelo seu próprio braço, e eles têm todos os títulos do mundo e não ganham uma alma sequer. João, que come gafanhoto e mel silvestre, não come pão nem bebe vinho, é um eremita, é um ermitão, é uma seta do deserto. Lá está João, pregando com poder e unção, e Jesus quebranta todo o coração que está diante daquele abençoado cristão. Amados irmãos, inveja. Então eles dizem, esse homem tem demônio. Difamação, amados irmãos, é uma evidência de inveja, muitas vezes. E o Senhor Jesus vem conquistando a multidão com a sua simpatia, com seu coração pastoral. Os pecadores querem sentar-se com Jesus. Jesus, irmão, parece que tem cola, tem grude. Todo mundo anda nele, toca nele. É maravilhoso, ele é graça, ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus. E Jesus senta e come com todo mundo. Aqueles religiosos não vão em sepultamento. Jesus está em todos os velórios. Eles fogem dos mortos. Jesus toca nos mortos e diz, levantem-se. E os mortos se levantam. Jesus, irmão, vem restaurando todas as coisas. E eles dizem, olha isso, esse guloso e bebedor. Irmãos, inveja. Outro pecado, irmão, de quem se afasta do Senhor, preste atenção, é a inveja. E eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente que está dentro da igreja e está longe do Senhor, porque o coração está dominado pela inveja. Inveja, irmão, é uma tremenda insegurança. Inveja é uma tremenda falta de confiança em Deus. Inveja, irmão, é um sentimento daquele que acha que Deus não fez as coisas direito, que deu dons para os outros que tinha que ter dado para mim. É uma falta de confiança imensa no Senhor. É uma falta de dependência do Senhor. É um problema sério de identidade. Porque a pessoa coloca a sua identidade nos bens, na casa, nas pessoas, nos talentos que ela tem, em vez de entender que a nossa identidade vem da cruz. Apesar de sermos pecadores, nós somos amados, nós somos eleitos, nós somos aceitos, nós não merecemos aplauso porque fazemos as coisas certas. Não, apesar de todos os nossos erros, o Senhor nos amou. Amém. Ninguém nos tira da mão de Jesus. Nós somos perdoados, a sala do trono está aberta para a gente entrar a hora que a gente quiser, a paz de Deus inunda o nosso coração, nós temos o Espírito Santo, nós temos as maiores bênçãos, é impossível, logicamente, ser invejoso. Se você entendeu o tamanho da salvação que você recebeu. Mas eles estão mordidos de inveja, irmãos. E a inveja é tão perigosa, irmãos, que foi por causa dela que eles mataram Jesus. Lá em Marcos capítulo 15, a partir do versículo 9, Pilatos está tentando livrar Jesus, e ele sempre solta um preso antes da Páscoa. E ali está Barrabás, um assassino, um sem vergonha, um safado, um rebelde. E está o Senhor Jesus, e Pilatos diz, isso aqui eles não vão resistir. Ele diz assim, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E o texto diz lá, em Marcos 15, o seguinte, porque Pilatos sabia que por inveja os principais sacerdotes o entregaram, e aí os sacerdotes invejosos incitam o povo, e o povo grita, solte Barrabás, e ele solta aquele bandido, e condena o santo, o rei da glória.
E de repente, então, e o que farei de Jesus, o rei dos judeus, chamado Cristo? E os sacerdotes invejosos incitam o povo, e o povo grita: crucifica, crucifica, crucifica! E Pilatos, por temor ao homem, preocupado demais com o que os outros vão dizer, com que César vai achar, manda matar Jesus. E se torna cúmplice daquele conluio. Mas eles entregaram Jesus por inveja. Um concílio matou Jesus por inveja. Com que motivação nós fazemos o que fazemos, irmãos? Vocês se lembram daquele dia precioso em que João deixou de ser o principal pregador e que agora Cristo está pregando e toda a multidão está indo ao seu encontro? Ah, João batizava, irmãos, e os milhares vinham a ele, mas Jesus está batizando em Enom, perto de Salim, os discípulos batizam por ele, e agora todas as multidões vão a Jesus. Então chega um judeu querendo provocar o discípulo de João: agora seu pastor não é mais o grande pregador, a sua igreja não é a igreja do momento, aquele Jesus está levando todo mundo com ele. E o discípulo de João fica numa raiva, e eles vão junto e dizem: mestre, aquele que tu batizaste da lei do Jordão está batizando e todos lhe saem ao encontro. Você não vai fazer nada. Vão fechar a porta da nossa igrejinha, vai acabar a nossa venda. O que a gente vai fazer? E João diz assim: ninguém pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dada. Reconhece que Deus controla tudo. Eu já vos disse que eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O amigo do noivo, quando vê o noivo com a noiva, muito se alegra por causa do noivo. Ele não quer tomar o lugar do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João pode se humilhar, irmão, porque ele sabe que tudo vem de Deus, porque ele sabe o seu lugar, porque ele sabe que a alegria dele é ver o nome de Jesus exaltado. E, amados irmãos, Deus tem que ser exaltado, ele tem que ser humilhado, e Deus faz o melhor por nós. Irmão, quando você entende que você é amado, que você é eleito, que você é aceito, que você é precioso, irmão, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você vai se alegrar com os dons que as pessoas têm. Por exemplo, o Heitor, irmãos, para falar inglês é um lorde, é? Imagina se eu ficasse com raiva: Deus, o Senhor deu o dom de falar inglês para o Heitor e não deu para mim. O que é isso? Você está maluco? Eu estou sendo abençoado. É? Eu vou pregar nos Estados Unidos e quem é o pregador? O Heitor. Né? Eu só fico ali, soprando o recado de Deus, e ele: let's go! É? You are a very sinner, very poor sinner. Humilhe-se na presença do Senhor. E ele prega com poder e unção. E eu só estou lá, dando um recadinho para ele. É? Louvado seja Deus. Quando nós temos dons diferentes, irmãos, isso abençoa o mundo. Lembra daquela musiquinha antiga que a gente aprendeu na igreja? Lembra lá? Eu preciso de você. Vamos lá? Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Tá bom, pode parar. Irmãos, que bênção maravilhosa, que há dons diferentes. Que bom que a gente tem o pastor Camargo no rebanho, né? Eu bato, o pastor João bate, Carlos bate, o pastor Camargo vai lá e beija. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem que ter, tem que ser assim. Se tiver só quem bate, você morre. Tem que ter quem cura. Louvado seja o nome de Jesus. É assim, tem que ser assim, para a glória e honra do nome de Jesus. E a gente tem que aprender a se alegrar com os dons e talentos que Deus deu para os nossos irmãos. Irmão, quem tem inveja no coração, não entendeu o Evangelho, não entendeu o tamanho da graça que recebeu, não entendeu que já é a pessoa mais abençoada da terra, que já está satisfeita e que não precisa ficar se comparando com a AOB, com a roupa que a AOB veste, com o carro em que a AOB anda, com os dons e talentos que Deus deu para a AOB. Não, em nome de Jesus. Você é amado, você é aceito, você é precioso, você custou o preço mais caro do universo. Se alegre no Senhor.
Pare de se preocupar. Sua irmã é estonteantemente linda. Daqui 50 anos ela vai ter 80, meu filho. E aí já era para todo mundo. Pare de se preocupar, né? Gente que é careca como eu, seu irmão é cabeludo, pare com isso. Um dia, irmão, até ele cai de todo mundo, não tem jeito. O cabelo fica rápido. Tem uns que ficam com o cabelão bonito até o final, né? Mas se alegre com o seu irmão, né? Você pode usar um bonezinho e fica muito elegante para a glória de Deus, né? Irmãos, nós temos que nos regozijar. Nossa alegria está no Senhor. Quando a sua alegria está no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, a gente continua de pé. Porque a gente sabe que o Senhor nos ama. E não há lugar para inveja no nosso coração. Que você não seja um invejoso. Se você tem invejado os dons e talentos do seu irmão, pare com isso, se arrependa dos seus pecados, pare de olhar para o homem. Se alguém tem algum talento, alguma capacidade, isso vem de Deus. Agradeça a Deus, louve ao Senhor e se regozije e seja abençoado com os dons e talentos do seu irmão. Eu sempre brinquei isso aqui, gente. Falei, se alguém passou no concurso do TCU, do MPU, do CGU, tudo aquilo que termina com U, não fique com dor de cotovelo, pelo contrário, ele vai ficar rico e vai pagar uma pizza para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que nos alegrar com as bênçãos que Deus nos dá e que dá aos nossos irmãos. Quem tem o coração carcomido de inveja, ainda que esteja na igreja, está rejeitando o Senhor. Não entendeu o tamanho da bênção que recebeu. Está olhando para as circunstâncias. E corre o risco de não conhecer o Senhor Jesus. E aí? Há algum pecado de quem rejeita o Senhor na sua vida? Em último lugar, nessa noite, amados irmãos, esse texto precioso nos diz que o último pecado de quem rejeita o Senhor que está aqui, além do orgulho e além da inveja, é a blasfêmia. O último pecado de quem rejeita o Senhor aqui no texto é a blasfêmia. Eu vou ler o versículo 34 uma vez, você lê outra vez. Veio o Filho do Homem. Filho do Homem. Essa expressão é usada em Daniel para definir que esse Filho do Homem é o Messias, certo? Veio o Filho do Homem, Deus homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vocês leiam de novo esse texto, irmãos, por favor. Blasfêmia. Ali está o Senhor Jesus, e eles, em lugar de se arrepender diante daquela pessoa maravilhosa, vendo o Senhor Jesus curar, irmãos, vendo o Senhor Jesus ressuscitar mortos. Nesse capítulo aqui, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nunca ninguém tinha ressuscitado mortos, curado paralíticos, cegos de nascença, isso nunca tinha acontecido. Esses homens tinham que se regozijar e se dobrar diante da pessoa de Jesus. Ele é o Filho do homem prometido, o Salvador, os seus sinais revelam quem ele é. Ah, irmãos, mas esses homens são tão ensimesmados, são tão enclausurados, são tão envolvidos em seu projeto pessoal de exaltação de si mesmo e egolatrização do ser, que eles não conseguem ver que aquele que está diante deles é o Filho do homem, é o próprio Deus, feito homem sem deixar de ser Deus. E a inveja domina tanto a alma deles, que eles blasfemam, eles dizem, eis aí esse glutão, esse gulosão, comedor de pão e bebedor de vinho. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Eles estão acusando o Senhor Jesus de algo que lá em Deuteronômio 21, 20, 21 e 22, era, amados irmãos, algo que levava à pena de morte. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que se um pai visse que o seu filho era dissoluto, bebedor de vinho, rebelde, e ele então tivesse essa atitude, e todo mundo, presta atenção aqui, olhe para mim aqui, ó, seu irmão aqui, aqui, ei, o pregador está aqui. Jesus, a Bíblia diz em Deuteronômio, que se alguém numa cidade, o pai visse que o seu filho é dissoluto, é bebedor de vinho, o pai deveria chamar os anciãos da cidade,
E toda a cidade se reuniria diante daquele dissoluto e rebelde, e tomariam pedras e matariam apedrejado aquele homem, que era um glutão, dissoluto, amante dos prazeres e bebedor de vinho. Sabe o que eles estão dizendo? Esse aí diz que é profeta e salvador, esse é um perdido, é um safado, um descarado, esse tem que morrer apedrejado. E, amados irmãos, diante da santidade do Senhor, quem tem que morrer apedrejado são esses pecadores, que não recebem o Senhor, que não aceitam o Senhor, que não se humilham diante da poderosa mão de Deus. Talvez você diga, pastor, eu nunca vou fazer isso. Certo? Alguns crentes ficam preocupados, pastor, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que a Bíblia diz que é o único pecado imperdoável. Se você se preocupa se cometer esse pecado, é um sinal de que você não cometeu esse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, é atribuir a obra de Deus a Satanás. É atribuir a Jesus Cristo dizendo que ele é um glutão e um bebedor de vinho. É chamar Jesus de Belzebu, filho do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Em estrito rigor, blasfêmia contra o Espírito Santo é tendo ouvido o Evangelho, sendo na juventude ou desde pequeno ou na idade adulta, ouvindo que Jesus é o Salvador, a pessoa ouve a mensagem, entende logicamente, mas ela diz, eu não estou nem aí, eu rejeito, vou fazer o que quiser, e rejeita de maneira irresistível ao Senhor. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição empedernida do Senhor Jesus. Se você está aqui buscando o Senhor Jesus e crê nele, você não cometeu esse pecado. Mas muitas vezes, irmão, você corre o risco, sim, de blasfemar contra o Senhor. Muitas vezes o Senhor manda provações para a sua vida, manda lutas para a sua vida, e você não entende, e sem perceber, daqui a pouco você está fazendo assim, Deus, aqui para o Senhor. Eu andei direito com o Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor queria, e o Senhor não fez o que eu queria. O Senhor levou aquela pessoa que eu amo, e você começa a reclamar de Deus. Senhor, eu tenho andado na linha com o Senhor, eu tenho feito tudo certinho, e o Senhor colocou essa enfermidade que está me levando à morte, aqui para o Senhor. Isso, irmãos, é blasfêmia contra o Senhor Jesus. Não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas você está ofendendo a Deus Pai. Você está ofendendo a Deus Filho, mesmo você sendo filho de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, muitas vezes o nosso coração se rebela contra o Senhor. Eu já contei para vocês que lá em Santiago, meus primeiros 5 anos de ministério, meus primeiros 4 anos de ministério foram simplesmente espetaculares. Algumas pessoas chamam o que aconteceu conosco lá de avivamento. Um pequeno avivamento, uma explosão da graça de Deus. E foi algo maravilhoso. E eu já comecei no pastorado acostumado com coisas boas e com vitórias. Com conversões, com igreja crescendo, com derrubar a igreja, com aumentar a igreja, com sonho de plantar a igreja, com sonho de formar pastores, de uma maneira diferente. Mas, amados irmãos, no ano de 2005, eu vim estar com vocês em 2008, aconteceu algo, os primeiros 5 anos foram espetaculares. Mas, de repente, eu senti que no final de 2004 a igreja travou. Parecia que o céu tinha virado bronze. E eu pregava e orava e chorava, como sempre, mas não vinha gente nova. Lá eu fazia o seguinte, em Santiago, eu peguei um carteiro, comprei dele todos os endereços da região, não sei se era certo ou errado isso, depois você me corrige, tá certo? Mas eu tinha o nome de todas as casas do endereço da região, eu mandava uma carta com o nome da pessoa para mais de 15 mil casas ao redor da igreja. Então, assim, era um negócio, e sempre que a gente mandava 20 mil cartas, pastor João, chegavam 15 pessoas no culto especial. Então, assim, era algo que estava acontecendo, mas, de repente, eu mandava carta e não vinha nenhum mais. O céu fechou, irmãos. E aí nós começamos a orar, pedindo a Deus para mostrar os pecados que estavam atrapalhando a igreja de crescer. Nós pegamos no mês de fevereiro, os 2 pastores da igreja, um presbítero, mais as guerreiras de oração da igreja, orávamos todo dia, 6 da manhã, estava escuro ainda, certo? Durante 40 dias, tá certo? Eu falei, isso não é coisa mística não, mas tem 40 anos, Jesus jejuou 40 dias, eu falei, vamos imitar a Bíblia aqui, vai ser 40. É? E nós então, irmãos, oramos e jejuamos 40 dias, cada 5 dias um jejuava, o dia inteiro de preferência. E nós começamos a pedir ao Senhor para mostrar os pecados que atrapalharam a igreja de crescer. Gente,
eu nunca vi. Disciplina, gente que ia para a igreja tendo relações ilícitas sexuais, rapazes que se diziam boas pessoas, tendo uma vida de intimidade com mais de uma moça, várias moças, gente que era autoridade da igreja, que tinha que ter uma vida ética, roubando de uma maneira terrível e dissoluta, começou a aparecer. Mas para piorar, amados irmãos, a nossa equipe que tinha ido para o Chile, que tinha que ser exitosa, de repente, pastor volta para o Brasil e não paga suas contas, e eu fiquei maluco com isso, porque nós fomos para o Chile para dar certo. Certo, pastor que tinha ido para o Chile para ser instrumento de revitalização, tem problema no casamento e se separa. E de repente, então, irmãos, tudo começou a ruir. Tudo que foi de vento em popa em 5 anos, em 6 meses. E teve um dia que eu caí numa depressão profunda. E eu pequei, irmãos. Eu cheguei em casa e falei para Cleusé, o Senhor comigo mudou. O Senhor comigo agora é o seguinte, eu sou empregado, eu só trabalho. Não tem nada de pai e filho, não. O negócio é o seguinte, eu só trabalho, eu cumpro minha responsabilidade, está tudo beleza. E eu conto para você, com lágrimas isso, porque eu pequei contra o meu Deus. No dia que eu falei isso. É como Jó disse, temos aceitado o bem de Deus. Não vamos aceitar também o dia mau? Mas graças a Deus o Espírito me convenceu, irmãos. E naqueles mesmos dias eu me ajoelhei, chorei e pedi perdão ao Senhor. Porque eu não tenho que amar a Deus por causa das bênçãos que Ele me dá. Eu tenho que amar a Deus por causa da bênção que Ele me deu, que se chama Jesus. Eu tenho que amar a Deus por causa da bênção de ter Jesus. Se der tudo errado na minha vida, eu ainda tenho que ser a pessoa mais feliz da terra, porque Deus deu Jesus por mim. Perder um familiar não é fácil, irmão, não é fácil não, mas ainda assim eu tenho que continuar de pé, porque Jesus morreu por mim. Ter um relacionamento com o qual eu sonhei e ele dá errado, é difícil, mas eu não vou perder a fé por causa disso, porque Jesus me amou e deu sua vida por mim. Tentar fazer tudo certo, irmão, e ver as coisas se desmoronando diante dos seus olhos, não é bom, mas ainda assim, eu preciso saber que Deus me ama e não desistiu de mim. Ainda que você perca o emprego, ainda que os seus projetos não se realizem, ainda que dê tudo errado, não blasfeme. Deus te ama, deu Jesus por você, vai te carregar no colo, ainda no dia mau, Ele está ao seu lado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, se você anda reclamando do Senhor, se você anda blasfemando contra o Senhor, peça perdão, porque não há ninguém tão bom para você como Deus. Você já podia estar no fogo do inferno, mas Ele te perdoou, Ele te ama, Ele te carrega no colo, Ele deu Jesus por você. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Louvado seja Deus, porque Deus me perdoou e pode perdoar você. Eu quero convidá-lo nessa noite a olhar para o seu coração. Você está murmurando de Deus? Você está dizendo aqui para o Senhor? Você está reclamando demais da sua sorte? É hora de pedir perdão para Deus por essa ingratidão que habita no seu coração. Porque Deus deu Jesus por você. E se você só tivesse Jesus, você seria a pessoa mais feliz da terra. Porque o Espírito Santo habita na sua vida e ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Que Deus nos perdoe de nossos pecados, amém, meus irmãos? Que nós não sejamos como essa geração que rejeita o Senhor. Uma geração cheia de orgulho, de inveja e de blasfêmia. Jesus termina o texto dizendo o seguinte: a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. No texto paralelo, Mateus diz, a sabedoria é justificada por suas obras. É a mesma coisa. Onde é que a gente vê a sabedoria de Deus? Na vida dos seus filhos que foram justificados pela graça mediante a fé. E agora as obras deles revelam essa justificação pela graça que eles receberam.
Então, onde a gente vê a sabedoria de Deus, todos esses aqui que têm títulos de religiosos, que pertencem a famílias de grande herança, que têm uma posição, que têm nome e rejeitam o Senhor, vão para o inferno. Mas aqueles a quem Deus amou e salvou de graça, eles vão se arrepender dos seus pecados, vão crer no Senhor e vão viver obedecendo a palavra em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E nisso nós vemos a sabedoria de um Deus gracioso que nos salva em Cristo Jesus. Pelos frutos você conhece a árvore. Jesus disse que nem todo que lhe diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que no último dia alguns dirão, Senhor, nós não profetizamos, nós não fomos pregadores, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos milagre. Imagine aí, nós não cantamos no louvor, nós não demos aula de escola dominical, nós não trabalhamos nos departamentos da igreja, nós não entregamos folheto na rua, Senhor. Nós não fizemos aconselhamento, nós não estivemos nas reuniões de oração. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, a vós que praticais iniquidade. Como é que está a sua vida? Os seus frutos revelam se você é salvo ou não. Que nessa noite você se arrependa do seu orgulho, do jeito errado que tem vivido. Que a inveja bata a retirada da sua vida em nome de Jesus. E que você, para a glória e honra do Senhor, não seja um blasfemo, mas que você seja alguém humilde, alguém agradecido e um adorador que se regozija com Deus e com seus irmãos. E que o Senhor te dê a vitória, e que você creia na salvação que só Jesus dá, e crendo que você vive uma vida piedosa porque creu, e você então dê frutos, e no último dia você escute o Senhor dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que te foram preparadas. Creia em Jesus, e o Senhor vai te abençoar, e vai te dar vida eterna em sua presença. A igreja do Guará 2 não seja uma igreja que rejeitou o Senhor, mas que a igreja do Guará 2 seja a igreja que se humilhou, que se alegrou com seus irmãos, que agradeceu a Deus, que creu em Jesus, que viveu uma vida de fidelidade e que vai estar com o Senhor na eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Vamos orar.